Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, fala conosco com profundidade e com extensão. Abra nossa mente e o nosso entendimento para recebermos a Tua palavra. Alinha, Senhor, o Teu Espírito com o nosso Espírito, em nome de Jesus. Assim nós te bendizemos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Amém. Deus é bom. Hoje nós estamos na 7ª e última conferência, Que Igreja Eu Sou? Ou que tipo de igreja eu sou? E trataremos hoje sobre a igreja de Laodiceia. Igreja de Laodiceia é a igreja profética desse tempo. Então a igreja de Laodiceia é a igreja profética desse tempo. Se você ainda não havia percebido isso, hoje você perceberá como a igreja de Laodiceia se parece, se assemelha com a igreja de hoje. Lamentavelmente. Mas eu quero já fazer a observação que Deus tem os seus remanescentes. Deus tem os seus remanescentes. E eu quero crer que aqui estão os remanescentes do Vale de Jatobá. Aqui estão os remanescentes desta região de Petrópolis, Teresópolis, Independência, Mineirão. Aqui estão os remanescentes. E enquanto remanescente, importa que você se levante. Amém? Se levante, porque Deus vai te abençoar de uma maneira tremendamente especial. Quantos creem nisso? Diga amém. Amém? A igreja de hoje, ela lamentavelmente, muito assemelhada com a igreja de Laodiceia. Eu quero que você abra sua Bíblia no 5º Evangelho, Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3. A partir do verso 14. Apocalipse, capítulo de número 3, verso 14. A mensagem hoje vai ser de forma expositiva. Eu vou tratar aqui, palavra por palavra. Vamos partir em vários pedaços aqui. Cada texto, cada versículo. Diz assim: ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém. Repita comigo: Amém. Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és quente e frio também não é. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente, ou melhor, assim porque és morno, nem és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Pois dizem: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para que te enriqueças, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha e a tua nudez, e colírio para que unja os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor
dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Bem, todos já sabem aqui quem é o anjo da igreja. O texto começa dizendo: estas coisas diz o Amém. Antes eu quero dar um panorama aqui da igreja de Laodiceia, e por que eu entendo, e grande parte dos pastores e teólogos entendem, que a igreja de Laodiceia representa profeticamente a igreja de hoje. A igreja de Laodiceia, ela é conhecida como uma igreja rica. Ela está situada num eixo comercial. Os crentes da igreja de Laodiceia, os cristãos da igreja de Laodiceia, são cristãos bem-sucedidos. Eram cristãos que tinham posses, alguns eram empresários, comerciantes. Alguns trabalhavam no segmento de confecção. E nessa região, assim como em outras regiões, em outras igrejas já foi citado, havia lá o culto ao imperador. Todos aqui já sabem muito bem o que era o culto ao imperador. Determinadas horas do dia, tocava-se uma trombeta, e toda a nação, todo o povo tinha que reverenciar o imperador. E os crentes laodiceanos, eles eram espertos, eles eram bem malandreados. Para não perderem a sua posição, eles se ajoelhavam e reverenciavam o imperador. Mas eles faziam isso com muito jeitinho. Eles diziam que estavam fazendo isso só por faz de conta. Estou aqui conjecturando. Na verdade eles eram crentes, era só para não perder a posição. Não sei se vocês lembram de Sadraque, Mesaque e Abednego. Todos aqui lembram que eles também vivenciaram uma situação parecida, mas eles não se dobraram a Nabucodonosor. Antes eles ficaram de pé e colocaram a sua vida em risco. Não era a realidade, não era a conduta dos cristãos de Laodiceia. Eles se dobravam ao imperador para não perderem a sua posição, para não perderem o status, porque eles tinham um status, eles tinham posse, tinham patrimônio. Então eles se dobravam ao sistema, eles negociavam, se vendiam ao sistema. É interessante também falar a percepção de Deus a respeito deles. E Deus trata o povo de Laodiceia como um perfil morno. E eu vou falar aqui um pouco sobre o que é ser morno enquanto cristão. O texto começa dizendo: essas coisas diz o Amém. Amém significa o quê? Não, eu não ouvi. Amém significa o quê? Assim seja. Estas coisas diz o assim seja. O Amém está em letra maiúscula, começando com letra maiúscula, está se referindo diretamente a Jesus. Ou seja, Ele é aquele que diz assim seja na tua vida. Ele é o que dá a última palavra. Na maioria das vezes nós oramos e terminamos a oração com Amém, mas a expectativa nossa é que Jesus também diga Amém, que Ele é o verdadeiro Amém. Ele é o que dá a palavra final e diz assim seja. Ele é que determina, Ele é que decide toda e qualquer situação. Então que a nossa oração seja assim na terra como é no céu, que Ele diga Amém no céu, e o reflexo desse Amém alcance as nossas vidas, para que nós tenhamos respostas. Amém? Ele é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. O princípio da criação, a Bíblia diz que Jesus, Ele é o princípio da criação. A palavra em Gênesis diz o quê? Que no princípio era, eu não ouvi, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio era Jesus. Aqui está testificando que Ele estava desde o princípio, e Ele é o Senhor de todas as coisas, é o Senhor do princípio e é o Senhor do fim. Ele testemunha a respeito do princípio e já testemunha a respeito do fim, porque na sua concepção, na sua cosmovisão, já está tudo pronto, já está tudo acabado. Jesus já sabe o resultado de todas as coisas, e o resultado da igreja é vitória. A igreja, ela é vitoriosa. Então essas coisas diz o princípio da criação. Ele fala assim: eu conheço as tuas obras. E eu já disse aqui, Jesus conhece as nossas obras.
sejam elas boas ou más. O seu pastor não conhece, o seu marido não conhece, a sua esposa não conhece, o seu pai não conhece, o seu filho não conhece, mas Deus conhece. E não só Deus conhece, mas também há uma nuvem de testemunhas, uma nuvem de anjos de Deus, anjos celestiais, santos anjos, e uma nuvem de anjos decaídos. Eles também conhecem as nossas obras. Eles não conhecem a motivação real do nosso coração, mas as obras eles conhecem. E Jesus diz: eu conheço as tuas obras. Ele sabe quem é e quem não é, quem faz e quem não faz. Ele sabe qual é a motivação que você canta, qual é a motivação que você evangeliza, qual motivação é que te move a pregar a palavra. Ele conhece. E ele conhecia as obras da igreja de Laodiceia. Ele conhece as obras da igreja de hoje. Conheça as tuas obras. E ele diz que não és frio e nem quente. Essa expressão era uma expressão muito conhecida pela igreja de Laodiceia, porque a igreja de Laodiceia, ela estava situada numa região onde as nascentes de águas eram distantes, e aí a água vinha por aquedutos, e consequentemente ocorria que a água de Laodiceia era morna, diferentemente de cidades na região. Haviam cidades próximas de Laodiceia que as águas eram quentes. Água quente é medicinal. E outras regiões que a água era fria. Água fria, ela vai produzir o quê? Vai te refrescar, vai saciar a tua sede. Então já vai uma palavra, uma revelação para a tua vida. Ou você é quente, ou você é aquele tipo de pessoa que é quente e que vai gerar cura na vida de outras pessoas. Ou você é um crente medicinal, é um crente que cura, é um crente que sara através de Cristo, é um canal para que Jesus cure, é um canal para que Jesus sare. Ou você é um canal para trazer refrigério, é um canal para trazer paz, é um canal para trazer tranquilidade, o sopro, a pneuma do Espírito. Quem pode dizer amém? E a água morna não servia para absolutamente nada, era horrível a água morna de Laodiceia. O povo detestava. A cidade também era marcada por água morna. Também eu posso fazer uma analogia que o crente frio é o crente relativista. O que é o crente, o cristão relativista? É aquele que relativiza tudo. Em outras palavras, numa linguagem mais popular, é um nada a ver. Tudo que você diz, o cristão relativista, ele diz assim: nada a ver. Querido, você não pode fazer isso porque a Bíblia diz que isso é pecado. Nada a ver. Querido, não vá por esse caminho porque isso daí não é legal. Nada a ver. Querido, não se porte dessa maneira, porque você vai passar uma leitura para as pessoas e elas vão fazer uma leitura errada, terão um entendimento errado a seu respeito. Nada a ver. Nada a ver. Querido, não se vista dessa forma, não se porte dessa forma, porque a nossa forma de se vestir se comunica com as pessoas. A nossa forma de se vestir fala, a nossa forma de andar fala, a nossa forma, inclusive, de falar diz quem nós somos. Mas muitos vão dizer, sabe o quê? Nada a ver. Nada a ver. Relativizam absolutamente tudo. Nós pregamos, e o pregador, o pastor, o mestre, ele ensina as epístolas e ele fala assim: nada a ver. Paulo falou, digo eu, não Senhor. Então é Paulo que falou, nada a ver. Você vai para o Velho Testamento e traz uma mensagem, um ensinamento fabuloso, tremendo. Não, nada a ver. Isso daí é do Velho Testamento, tem nada a ver, não serve para hoje, nada a ver. Você fala assim: querido, não assista a Gabriel porque você vai se alimentar de besteira, vai contaminar sua mente. Aí sabe o que ele vai dizer? Nada a ver. O que tem assistir a Gabriel? Nada a ver. Querido, não assista determinados filmes porque você vai se alimentar, sabe, de imundície. A tua alma vai ficar repleta de coisas ruins. Nada a ver, pastor. É só um entretenimento. Nada a ver. Querido, não poste no Facebook foto de sunga e nem de biquíni, porque as pessoas vão ter uma leitura: pastor, nada a ver. Eu estava na praia. Nada a ver. E aí eu fico torcendo para que Deus te pegue na praia, o Espírito Santo, e fale assim: vá agora de biquíni e ore por aquele rapaz, do jeito que você está. Aí sabe o que você vai dizer? Tem a ver. Agora tem a ver.
O crente frio, ele relativiza tudo. Tudo. E já o crente quente é aquele crente fervoroso. É aquele crente que o desafio que você der para ele topa. É aquele cara chato que quando ele encosta do seu lado, ele só quer falar de Jesus. Ele não quer falar de outra coisa. A única coisa que ele entende é Bíblia. Ele é quente demais. Mas antes quente ou frio. Até mesmo porque o frio ainda tem jeito. O problema é com o morno. O morno, ele é indiferente. O morno, ele não está nem aí para nada. Além de relativizar tudo, que o morno também relativiza tudo, ele é indiferente. Ele é indiferente à palavra. Absolutamente nada faz ele chorar. O Miguel Arcanjo pode descer aqui agora e contar a história mais triste que ele não chora. Não, o Espírito Santo pode se materializar e falar coisas inefáveis que a terra nunca ouviu, e a pessoa não se toca, não sai uma lágrima. É indiferente a situação do outro, é indiferente a situação do irmão. Além de relativizar, ele é indiferente. E quer ver um sentimento terrível? É a indiferença. O crente morno é aquele que tem o ânimo dobre. É uma hora ele está cheio do Espírito Santo, pelo menos ele diz. Uma hora ele vai no terreno do inimigo e vai roubar aquilo que o inimigo tomou dele. Ele diz isso. Mas outra hora ele fala assim: estou arrebentado. Mas você não estava cheio ontem? Não, mas era ontem. Hoje eu estou acabado. Hoje o inimigo me esfolou. Hoje eu estou num peso, num desânimo. Não, eu acho que eu vou sair da igreja. Eu não sei para que eu fui desafiar o inimigo ontem, porque eu vou te falar, a coisa está feia hoje. Uma hora ele quer os céus, a outra hora ele quer ficar na terra mesmo. A igreja de Laodiceia, ela era exatamente assim. Ela era morna, ela era indiferente, ela relativizava absolutamente tudo. Um crente morno é aquele que participa de movimentos ecumênicos. Mas sim. Sabe por quê? Porque os movimentos ecumênicos relativizam o seu Deus. Pega o teu Deus e põe no patamar de todos os outros deuses. É tudo igual. Em outras palavras, no bom carioquês, é tudo farinha do mesmo saco. Isso é ser um crente morno. Deus tem nos chamado, eu já falei aqui por diversas vezes, para sermos um povo está cheio, hein? Exclusivo. Um povo exclusivo dele. Não dá para relativizar, são todos iguais ao mesmo Deus. Não é verdade. A Bíblia mesmo cita uns, colocam a sua confiança em cavalos, ou seja, no seu potencial, nas ferramentas que possui. Outros amam o dinheiro. Outros amam qualquer coisa, menos a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Gente, isso é muito triste. É algo muito forte. A água morna naquela época, e ainda hoje, ela só serve tão somente para produzir vômito. Quando as pessoas estavam com mal-estar naquela época, não tinha Sonrisal, não tinha antiácido, e aí as pessoas tinham por hábito de tomar água morna, porque a água morna promovia vômito. E aí, se você estava com mal-estar por ter ingerido um torresminho em excesso, aliás, uns torresminhos em excesso, e aí você tomava uma água morna, e a água morna ela ajudava a promover, você já sabe o que eu vou falar. Por isso que Deus usa essa expressão: por vocês serem mornos, eu estou a ponto de vomitar. Ou seja, a postura de vocês me dá ânsia de vômito. Nós vivemos um tempo em que a postura da igreja não é a igreja Vale do Jatobá, eu estou falando da igreja mundo. Sempre quando eu me refiro à igreja, eu não estou me referindo à igreja Vale do Jatobá. A minha mente ela amplia, e eu estou falando da igreja mundo, a igreja Brasil. É uma igreja, a igreja desse tempo é uma igreja que causa ânsia de vômito em Deus.
por causa da sua conduta, por causa da sua indiferença, por causa do relativismo. Ela produz ânsia, vômito em Deus. Porque uma coisa é você olhar para uma pessoa e falar assim: não, esse é frio. A outra coisa é você olhar: não, esse é quente. Agora o morno, você fica assim: e aí, para onde ele está? É frio ou quente? O morno, ele vive uma vida medíocre, uma vida mediana, e você pergunta para ele: como é que vai? Como é que estão as coisas? Sabe o que ele diz? O que ele diz? Vai tudo? Ó, vocês estão na unção. Revelação forte. Vai tudo bem. Você vê que a vida dele não está alinhada com o eterno, mas ele diz para você: vai tudo bem. Porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque dizes, e aí está o problema da igreja: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho. Vamos repetir: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Qual é o problema? É na riqueza, sim ou não? Não é na riqueza. O problema é a autossuficiência. Repita: autossuficiência. Não há problema, querido, em riqueza, mas há um problema naquilo que a riqueza pode promover na sua vida. Autossuficiência. Nós vivemos uma geração em que a igreja, ela é autossuficiente. Antigamente se orava para construir um templo como esse. Hoje, glória a Deus, não se ora mais. Agora, eu não sei até quando nós podemos dar glória a Deus. Antigamente se orava, sabe, para comprar cadeiras. Hoje não precisa mais, tem recurso. A igreja, ela nunca teve numa posição tão favorável como a de hoje. A igreja de Atos, ela não tinha um templo como esse. A igreja de Atos, ela não tinha cadeiras confortáveis como essa. Embora eu sei que você mereça melhor, mas a igreja de Atos não tinha. A igreja de Atos não tinha recursos tecnológicos, não tinha microfone, não tinha plataforma. Talvez, pode ser, eles subiam no morro, num lugar alto. A igreja de Atos, ela não tinha mídia, não dava para projetar as canções, não dava para projetar os louvores, não dava para filmar e registrar os feitos de Pedro, os feitos de Jesus, os feitos de apóstolo Paulo, não dava para registrar. Hoje a igreja, ela tem todo o recurso disponível, Nós temos dentro da igreja ofertas e dízimos baixos, mas também altíssimos. Nós temos. A igreja, ela está num outro patamar. Nós vivemos um tempo em que as pessoas, de uma certa forma, aceitam Jesus porque ser cristão é status. Já foi tempo no passado que ser cristão era coisa de louco, ser cristão era coisa de o negro que aceitava Jesus para chamar o branco de irmão. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi de tudo. Nós passamos disso. Hoje, ser cristão é um certo status. É bacana porque a gente tem atores, cantores cristãos, políticos cristãos, que professam ser cristãos. Então há um status, parece que há um glamour, uma posição, mas não é essa a premissa do evangelho. Nós vivemos uma geração que diz assim: eu sou dona do meu nariz. As pessoas não oram, não buscam qual o trabalho que Deus quer, qual a profissão que Deus quer para você, e se perguntar qual a mulher ou o marido que Deus quer. Mas Deus não entende desse negócio, eu é que entendo. Nós não perguntamos a Deus para absolutamente nada. A igreja, ela caminha e ela incha, porque não é um crescimento legítimo, é um inchaço. E inchaço é sinônimo de... Cadê a enfermeira, a nossa enfermeira? Inchaço é sinônimo de... doença, muito obrigado. Inchaço é sinônimo de doença. Nós vivemos um tempo em que a igreja, ela incha, ela vai inchando, e a gente olha: nossa, a igreja está crescendo. Não, ela está inchada. Sabe por quê? Porque temos gerado, na maioria das vezes, pessoas autossuficientes.
pessoas que não aprenderam a depender de Deus, que não aprenderam a buscar de Deus, que não fazem um dia na semana de devocional, que não fazem um dia na semana de oração, que não param uma hora durante a semana para meditar e para buscar na palavra, mas que toma todas as decisões de acordo com o seu intelecto, de acordo com a força do seu braço, de acordo com a sua capacidade, de acordo com o seu recurso financeiro. Querido, tem pessoas que, eu vou falar uma coisa aqui que é dura, mas é verdade. Ainda que você vá para a igreja do Macedo, e ainda que você vá para a igreja do Valdomiro, você não vai ficar rico. Sabe por quê? Porque não faz parte da vontade de Deus fazer com que todas as pessoas sejam ricas. Porque tem gente que, se fica rico, ele some da igreja, ele some do evangelho, ele vai para Conchinchina, ele vai para Dubai e se esconde, fica refugiado na torre mais alta. Não vai fazer. Mas Deus tem uma promessa para a tua vida, e a promessa que Deus tem para a tua vida se chama prosperidade. Prosperidade é a ausência de necessidade. A promessa de Deus para a tua vida, a promessa bíblica para a tua vida é: você não terá necessidade de nada. Você terá dinheiro para pagar suas contas, você terá dinheiro para se calçar, você terá dinheiro para se vestir, você terá dinheiro até para trocar de carro de vez em quando, você terá dinheiro para arcar com as suas contas. Quem pode dizer amém? Mas Deus não tem promessa de riqueza para todo mundo. Algumas pessoas Deus vai enriquecer, sim, vai. Mas sabe por quê? Por causa do seu propósito. Teve um tempo em que eu ouvi, e vocês já devem ter ouvido, que nós estamos vivendo um tempo, alguns pastores, há pelo menos 5, 10 anos atrás, ou mais, vem falando que esse tempo a igreja ia crescer, e as pessoas iriam enriquecer de forma tremenda. E eu não entendi de onde eles tiraram isso. Eu não entendi. E por isso que nos últimos 20, 30 anos, a teologia da prosperidade e as igrejas que trabalham nesse segmento cresceram tanto. Ou melhor, incharam tanto. Por isso que elas incharam tanto. E sabe por quê? Porque de fato há uma dispensação. Nós estamos vivendo uma dispensação bíblica, que é a dispensação da igreja de Laodiceia. E aí, o que é dispensação mesmo, que eu esqueci? O que é dispensação? Dispensação é tempo, é um tempo profético. Então, quando eu falar dispensação, eu estou falando de tempo profético. Nós vivemos um tempo profético, uma dispensação da igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia era uma igreja rica. Ora, sendo assim, nós vivemos uma dispensação em que a igreja de hoje, a igreja profética de hoje, é uma igreja rica. E algumas pessoas de fato têm enriquecido segundo a vontade de Deus, outras segundo a força do seu braço e segundo a sua competência. Mas o maior problema, seja enriquecer, seja viver segundo a sua competência, o seu intelecto, o maior problema disso é viver fora da vontade de Deus, viver fora da dependência de Deus. Rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E aí vem a reprimenda de Deus: e nem sabes tu. Aí agora Deus fala, escreve, ele escreveu para a igreja de Laodiceia e para a igreja profética de hoje: e nem sabes tu. Primeiro, que é infeliz. A primeira reprimenda de Deus: vocês, igreja de Laodiceia, são infelizes. Não há felicidade real em vocês. Sabe por quê? Porque a felicidade de vocês está atrelada à dependência de coisas. Vocês precisam de coisas para viver. Por isso são infelizes. Porque se vocês não tiverem coisas, se vocês não tiverem casa própria, se vocês não tiverem carro próprio, se não tiverem marido próprio, esposa própria, vocês são infelizes. Se vocês não tiverem bens, vocês são infelizes. Se vocês não possuírem coisas, não tiverem uma TV de LED, aliás, LED não, LCD, aliás, LCD já passou, eu acho que é Full HD, qual é a da última hora? Se vocês não tiverem isso, vocês são infelizes. Vocês dependem de coisas. A igreja de hoje, ela depende de coisas. Poucas são as pessoas que vêm para buscar a Deus,
por amor, porque eu amo, porque Ele é lindo, porque Ele é maravilhoso, porque eu quero ser um semeador, porque eu quero dar e não receber. Imagine só as pessoas procurando Jesus. Jesus, eu estou andando atrás de você, porque assim como você, eu quero dar, eu quero semear, eu quero ser um canal de bênçãos, eu quero abençoar pessoas, eu quero transformar vidas, eu quero tocar o meu bairro, eu quero tocar a minha cidade, eu quero tocar a minha nação. Quantas pessoas vocês conhecem? Quem conhece alguém assim, levanta a mão. Gente, por favor, levanta a mão em nome de Jesus. Eu conheço pessoas assim, eu conheço pessoas assim, eu conheço. As pessoas vêm por causa de coisas, e isso é uma vida infeliz aos olhos de Deus, porque nós cantamos assim: te louvarei, não importa a circunstância. Isso não é uma verdade. Tem um louvor que eu canto, que quando eu canto, a pastora dá uma olhada para mim e fala assim: ó, presta atenção no que você está cantando aí. Eu até esqueci. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida. Abre não, não abre não. Mas a gente canta isso e a gente chora, e a gente se emociona, e é lindo, é gostoso. Mas quando somos provados, como quando temos a oportunidade de sermos provados nisso, não, nós falhamos. Aí nós relativizamos tudo. Aí sabe como é que a gente relativiza? Jesus morreu por mim na cruz, eu não tenho que passar isso não. Jesus já jejuou 40 dias e 40 noites por mim, eu não tenho que jejuar. Jesus, ele já padeceu, ele já comeu o pão que o diabo amassou por mim, eu não tenho que comer mais. Aí a gente já relativiza tudo, aí a gente já não abre mão de mais nada, absolutamente nada. Mas ele diz sim, e aí ele afirma, depois que ele fala infeliz, ele faz ainda uma afirmação: sim, é infeliz sim. E aí ele ainda diz miserável. Miserável é que vive num estado espiritual terrível, um estado espiritual de miséria. Ser miserável na fé é não viver uma fé legítima, é não viver uma fé verdadeira, é viver uma fé cheia de sincretismo. Sincretismo fala de mistura, é viver uma fé misturada com outras coisas, é viver uma fé misturada com manias, com costumes familiares. Isso é sincretismo, isso é miséria de fé, é uma fé miserável. Fé miserável é viver uma fé cheia de sofismas. O que é um sofisma? Sofisma é uma falsa verdade, tem aparência de verdade, mas não é verdade. Vou dar um exemplo de sofisma: tudo que ligares na terra, pois é o contrário. O original é: tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu. É um sofisma, sabe por quê? Porque a gente pensa assim, a gente começa a ligar um monte de coisas. A gente começa a ligar: calma aí, eu vou separar da minha esposa, vamos ligar aqui que eu vou largar essa jararaca, entendeu? E vou casar com a novinha, vamos ligar, tá ligado, em nome de Jesus, tá ligado. Liguei, agora Jesus, se vira aí, vamos ligar outro negócio aqui, vamos ligar, vamos fazer uma mentirinha aqui, gospel, negocinho aqui, mas é pro bem da igreja, tá ligado, liga aí, ligou, tá ligado, se vira aí Jesus, porque já ligamos aqui. É assim que funciona? Não é assim que funciona. Primeiro é ligado lá, são sofismas. Quer ver um outro sofisma? Jesus me fez para ser sofisma. Jesus não te fez para ser feliz. Eu sei que você está doido para levantar e ir embora, mas não vai não. Jesus não te fez para ser feliz, isso é mentira. Jesus, ele te fez para que você se alegre e tenha contentamento nele. É diferente. Jesus não te fez para ficar fazendo os mimimizinhos e te deixar todo dia alegrinho. Ô filhinha, hoje tem um mimimi para você. Ó, o mimimi de amanhã. Você
Você nem imagina. Não é essa a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho que Jesus te fez para que você tenha contentamento nele e que a partir da sua vida o nome dele seja glorificado e o inferno seja exposto à vergonha, seja envergonhado. Essa é a verdadeira essência do Evangelho que ficou perdida. E as pessoas vivem um Evangelho, eu fui feito para ser feliz, eu não estou feliz nessa igreja, então eu vou para outra. Aí daqui a 30 dias eu também não estou feliz nela, eu vou para outra. Eu não estou feliz com essa mulher, e eu vou para outra. Daqui a 30 dias eu não estou feliz com essa também não, eu vou para outra. E aí vai mudando, de mulher em mulher, de igreja em igreja, de namorado em namorado. Porque afinal de contas Jesus me fez para ser feliz. E se eu não estou feliz, eu tenho que ser feliz. Então nós vivemos o evangelho do egocentrismo. Eu preciso, eu tenho que ser feliz. E se eu não sou feliz, eu vou atrás, à procura da felicidade. Mas querido, a maioria das pessoas que vão à procura da felicidade, elas vão à procura da felicidade, mas Jesus não vai com elas. Me desculpe, não vai. A igreja de hoje, Jesus não vai com elas. Porque a motivação do Evangelho: tenha contentamento em mim, tenha contentamento em mim, tenha prazer em mim. Abra a mão do seu prazer, abra a mão da sua felicidade, em detrimento inclusive da felicidade do outro. Isso é Evangelho. É você abrir mão da sua felicidade, é você abrir mão do seu direito, em detrimento da felicidade do outro. Isso é Evangelho. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga amém. Muito bem. Miserável, pobre. Pobre fala de desprovido de qualquer coisa. A igreja profética de Laodiceia, ela está desprovida de qualquer coisa bíblica. Está desprovida de dons. É pobre. Quando a Bíblia fala de riqueza, o primeiro contexto é a riqueza espiritual. E nós, enquanto igreja, para sermos ricos, nós precisamos estarmos cheios de duas coisas. Eu vou resumir de duas coisas: dons e fruto. Repita comigo: dons e fruto. Dons e fruto. Muito bem. Se nós não tivermos dons e frutos, somos uma igreja pobre. Quais são os dons espirituais? Fala um dom espiritual. Por favor, alguém me cita um dom espiritual. Alguém disse profecia? Profecia? Sim, profecia. Fala um outro dom espiritual. Domínio próprio? Não, domínio próprio é fruto. Vou falar depois. Fala um outro dom. Revelação, muito bem. Ou mais um dom, por favor. Interpretação de línguas, muito bem. Então alguém falou variedade de línguas? Sim, variedade de línguas. Discernimento dos espíritos, alguém disse aí discernimento dos espíritos? Sim, discernimento dos espíritos. Cura, dons de cura, sinais e maravilhas, muito bem. Alguém disse isso? Sim, sinais e maravilhas, cura. A igreja que não tem isso é uma igreja, não pode falar sem medo, a igreja que não tem isso é uma igreja pobre. Pobre, não tem a riqueza dos céus, é uma igreja pobre. Agora vamos falar do fruto, porque lamentavelmente vai um monte de gente cheia de dons para o inferno. Então vamos falar do fruto, que além dos dons, você precisa prioritariamente do fruto. Agora repete aí, qual que você falou? Domínio próprio. Qual mais, por favor? Alguém me ajude aí, é participativo, é uma ministração bem corporativa. Eu não entendi. É? Tudo bem, me diga outro. Alegria, muito bem, mas o que? Paz, é fruto do Espírito. Então domínio próprio, alegria, paz, longanimidade, ter paciência, saber esperar, fruto do Espírito. Autocontrole, fruto do Espírito. A igreja que não tem isso é uma igreja pobre. Você enquanto igreja, se não tem isso, se você não tem autocontrole, se o inimigo consegue usar alguém para te provocar fácil e você revida, você é pobre. Se você não tem longanimidade, não sabe esperar, você é pobre.
Se você não tem paciência, se qualquer coisa você, meu sangue taiou. Eu ouvi aqui que sangue taia, quando você fica, o sangue taiou, lamento, você é pobre. Tu és pobre, não tem paciência, não tem longanimidade, desistiu de esperar. Não espera por mais nada, não espera pelas promessas, não espera pelo cumprimento da palavra, não espera por mim, que eu virei para buscar a minha igreja, não espera, tu é pobre. E além de pobre, ela diz assim, tu és cega. Quando fala de cegueira, está falando o quê? Que não consegue ter visibilidade, visão. Jesus vira para os fariseus da época e diz assim, pode um cego guiar? Vou repetir, pode um cego guiar o outro? Não, não pode. Nós vivemos uma geração de líderes cegos conduzindo ovelhas cegas. E sabe qual é o final disso? Todo mundo para o buraco. Mas esse buraco tem nome, eu não vou falar. Todo mundo para o buraco. Nós vivemos uma época de líderes cegos. Mas que isso, pastor, você está pegando pesado? Não estou pegando pesado não, porque Jesus chegou lá para os fariseus, para os doutores da lei, e falaram que eles eram cegos, e eles eram autoridade máxima naquela época, mas eram cegos, autoridade máxima, porém cegos, e estavam conduzindo as pessoas de fato para o buraco. Nós vivemos um evangelho desprovido da verdade. Se fala tudo, tem medicina de grupo, tem autoestima, tem terapia de grupo, tem tudo, mas não tem a verdade. É cego, não enxerga, não tem visão. A maioria das pessoas, desculpa, eu os amo, e amo de verdade. Eu estou falando, o Espírito Santo é testemunho do que eu estou falando. Eu amo vocês de verdade, eu e a minha casa. Mas a maioria aqui não sabe para onde vai. Não sabe. A maioria aqui acha que pode chegar aos 70 anos de idade e simplesmente morrer, ir para a cova e acabou. A maioria aqui não espera de verdade, sabe, a grande promessa, Maranata, ora vem Senhor Jesus. A maioria aqui não espera mais isso, até mesmo porque isso é coisa de legalista, isso é coisa de crente, isso caiu em desuso, coisa do passado. A maioria. E nós temos, você tem muitas promessas, mas a maior promessa você não pode perdê-la de vista, porque se você perder a maior promessa de vista, você é cego, você não sabe para onde vai. E aquela velha máxima que já virou o meu jargão aqui, para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Mas para piorar a situação, além de cego é também, o que está na sua Bíblia aí? Nu. Além de cego é nu. Nudez fala de quê? Por favor, me ajudem. O que fala nudez? Fala de vergonha. Vergonha na Bíblia fala de quê? Trata de quê? Por favor, me ajudem. Mas eu arrepiei, eu vou dar um glória aqui. Vergonha, nudez na Bíblia fala de pecado. E aí, se você porventura alguma vez já sonhou com a nudez de alguém ou com a sua nudez, ora aí, não precisa falar que você já sonhou não, mas se sonhou, você agora já recebeu o espírito de excelência, o espírito de Daniel, o espírito de interpretações de sonhos. Se algum irmão falar, irmão, eu sonhei que fulano de tal estava nu, revela em público não revela em público, é pecado. Nudez é pecado. A Bíblia está falando que a igreja de Laodiceia, a igreja de dispensação profética desse tempo, é uma igreja nua, é uma igreja que anda a passos largos no pecado. Não, pastor, que isso? A igreja é santa. Não, tudo bem, a igreja verdadeira é santa. Dentro da igreja organização, existe a igreja verdadeira, mas eu estou falando de igreja macro, todos que têm carteirinha de membros e também os que não têm. A igreja avassaladoramente, ela anda a passos largos para o pecado.
Deixa eu te falar uma coisa, um índice: de cada 10 jovens que namoram, 7 estão no vucu-vucu. Desculpa, vucu-vucu é uma palavra do Rio de Janeiro, não, é transando, para entender melhor. De 10, 7 estão. Eu não estou falando do pessoal lá fora de 10, 11 estão. Mas aqui dentro de 10, 7, isso é um índice muito sério. Nós estamos entrando no índice daqueles que mais se divorciam. E sabe qual é o maior causador do divórcio? Quem sabe? Internet. A internet tem sido o maior causador dos divórcios, é sério. Facebook, YouTube, estão ressuscitando até o pobre coitado do Orkut. O trem está feio. Gente, isso é terrível, isso é nudez. Eu não vou falar o nome porque está sendo gravado, e se passar pelo marketing da igreja, né? A gente vai colocar no YouTube. Mas tem cantores aí que estão no quarto casamento. Tem pastores que estão no quarto casamento. E sabe por que eles estão no quarto casamento? Porque eles acreditam que eles precisam ser felizes, e consecutivamente vão chegar no 10º, à procura da felicidade. É a nudez da igreja que está exposta. É pecado. Existem outros cantores aí, ícones da mídia, que a gente inclusive canta, que estão vivendo uma vida de prostituição, de adultério. E eu estava conversando ontem com alguns irmãos, não tem profeta para botar o dedo no nariz deles. A nudez está exposta. A nudez está exposta. E não é a nudez deles não, é a nudez da igreja. A tua nudez enquanto igreja está exposta por causa deles. Porque as pessoas lá fora, quando elas vêm para o evangelho, elas falam assim: ué, mas eu achei que era diferente. E aí, lamentavelmente, eles veem que não tem muita diferença em alguns lugares. Não serve para todo mundo, e não serve para todos enquanto igreja. Eles veem que não tem diferença alguma em alguns lugares. Está tudo igual, muito linear. Até mesmo porque a gente precisa abrir, escancarar a porta do evangelho para as pessoas entrarem. Jesus falou assim: a porta é estreita, mas a gente não entende isso. Não, Jesus, vamos abrir esse negócio para o povo entrar logo em bonde. É estreito, querido, é estreito, não tem jeito. Não adianta com as nossas estratégias mirabolantes querer escancarar a porta, porque todas as vezes que nós escancaramos a porta, nós negociamos a palavra. Nós negociamos. Isso é uma verdade tão máxima que já tem igreja protestante gay. É igreja inclusiva. Igreja inclusiva. E já tem um monte de cristãos indo lá e, puxa, que legal, ó, maneiro, gostei. Isso é nudez da igreja. O evangelho é inclusivo. Mas esse evangelho inclusivo, ele te inclui, você é inserido nele, mas na caminhada ele exige de você mudança. Porque se você não vem para o evangelho e não admite mudança, você veio para o lugar errado. Não é evangelho, você quer outra coisa. Porque o evangelho, ele exige de nós mudança. O evangelho por si só, ele nos modifica, ele nos confronta, ele nos transforma, ele nos molda. Quando ele é pregado por si só. A Bíblia diz: sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Todas as vezes que nós prosseguimos em conhecer o Senhor, significa que produziu em nós esse conhecimento, mudança. Queridos, quando eu às vezes eu vou orar, e
Eu vejo Deus faz uma ressonância magnética nuclear, ou reflete a minha imagem no espelho espiritual. Eu vejo o quanto eu preciso mudar, o quanto eu estou longe, eu estou distante. E aí sabe o que eu faço? Eu abro a boca e choro. Mas não adianta só chorar, tem que também mudar de rota, tem que mudar de direção. A nudez estava exposta da igreja, pecado, e as pessoas se acostumaram com o pecado, já não incomoda mais. As coisas estão fora do lugar, mas a gente não se incomoda mais. Está tudo fora do lugar, mas a gente já se acostumou. Vocês perceberam que sutilmente o nome disso aqui em cima se chamava o quê? Como é? Altar. Sempre se chamou altar. Agora se chama o quê? Palco, plataforma. Sabe por quê? Porque quando era altar, as pessoas quando subiam davam medinho quando elas estavam em pecado. Dava um medinho, ela, sei não, hein? Acho que eu não vou não. Dava uma tremidinha. Mas agora não, plataforma não. Uhul, que nada, tem nada a ver não. Nada a ver, é plataforma. Uhul, é show, é pancadão. Nada a ver. Vem um aconselhamento no verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não se manifeste a tua vergonha e a tua nudez. Sabe o que Deus está falando? Busque de mim santidade, busque de mim as riquezas verdadeiras, busque de mim uma vida de santidade, receba vestiduras brancas e resplandeça. Nós estamos vivendo um tempo em a criação está gemendo para que a igreja, para que os verdadeiros santos, para que a verdadeira igreja resplandeça. Resplandeça. Compre de Deus, adquira de Deus santidade. Diz ainda: e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. E aí vem aqui o texto no 19: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Eu já falei e retorno a dizer: o líder que não repreende é o líder que não te ama. O pai que não repreende é o pai que não te ama. A mãe que não repreende, que deixa o filho fazer o que quer, é a mãe que não ama. O pastor que não repreende é o pastor que não ama. Ele não está preocupado com o teu futuro. Ele está preocupado, sabe com o que? Consigo mesmo. Sabe por quê? Porque repreender filho dá trabalho. Repreender filho exige tempo, energia, paciência. Toma muito nosso tempo. A gente orienta, faz assim filhinho, faz assim. Aí o filhinho tá, eu faço. Daqui a meia hora ele faz tudo o contrário. Aquieta-te aí, espera, vai dar tudo certo. Não espera. Aí avança o sinal, faz do jeito dele. Não vai por esse caminho que você vai se dar mal. Quando você vê, já estou voltando, pastor, já fui. Eu pensei bem, eu achei melhor eu ir, eu fui. E aí deu tudo certo? Não, quebrei a cara. E agora? Agora eu estou aqui de novo, preciso me aconselhar de novo. Dá trabalho. Então a maioria decidiu tomar decisão. Não, eu ensinei aqui. Ensinou nada. Falou, citou algumas coisas avulsas de forma aleatória, mas não ensinou, não explicou, não desenhou, não deu um feedback, não deu retorno para a pessoa, não deu retorno para o filho, não deu retorno para a ovelha. O que é dar o retorno? Você ensina, agora você acompanha. Acompanhamento. Deixa eu acompanhar para ver se é isso mesmo. E agora dá o retorno, o feedback. Não foi muito bem não, você ainda precisa ir por aqui, por ali, precisa mudar isso, aquilo, aquele outro.
Nós vivemos uma geração que, olha, que dizimar e ofertar para alguns é difícil, mas a maioria prefere dizimar e ofertar desde que o pastor não meta o dedo na sua vida. Olha, eu dizimo e oferto, mas não mete o dedo na minha vida não. Eu já ouvi isso. Ninguém nunca falou comigo não, mas já falou com outros colegas meus. Nunca falaram comigo, mas já tiveram essa postura. Olha, eu dizimo e oferto, mas não mete o dedo na minha vida não. A minha vida é minha vida. Mas o pastor que ama, o pai que ama repreende. O pai que ama, ele vem e fala, vira para o filho e fala assim: vem cá, senta aqui, vamos conversar. Querido, quantas e quantas vezes eu e a pastora pegamos ovelha, e certamente a gente vai te pegar também. Pegamos ovelha, colocamos sentado na nossa mesa, abrimos a Bíblia e falamos as verdades mais duras possíveis, mas depois abraçamos, beijamos, oramos juntos, porque o pai que ama repreende. Eu repreendo e disciplino há quantos anos. E aí ele diz ainda: sê pois zeloso. Zeloso é cuidadoso. Seja cuidadoso com a tua vida, seja cuidadoso com a palavra, seja cuidadoso com o estilo de vida que você se propôs a viver. Seja cuidadoso, seja zeloso. Não vive uma vida relativizada não, uma vida medíocre, mediana. Querido, se você quiser viver uma vida mediana, você tem que ir para outro lugar, você tem que ir para o espiritismo. Lá você chega e já recebe o título, você é médium. E é verdade, você é médium mesmo. Médium é quem vive uma vida mediana, medíocre. Você é médium mesmo. E vai praticar a mediunidade, ou seja, a mediocridade espiritual. Alguém pode dizer amém? Sê pois zeloso. Sê pois zeloso e arrependa-te. Arrependimento é mudança de rota. Arrependimento não está ligado a choro. Arrependimento não está ligado a grito, não. Arrependimento é mudança de rota. Ei, olhe para cá, muda de vida, muda de atitude, muda direção, muda a rota. Arrepender significa: eu estou indo por um caminho e agora eu vou tomar outro caminho, porque eu me arrependi, eu mudei a rota, eu mudei a direção. Eu fazia determinadas coisas, agora eu não vou mais fazer. Eu mudei a rota, eu mudei a direção. Eu pensava determinadas coisas, agora eu não vou pensar mais. Mudei de rota, mudei a direção. Isso é arrependimento. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Esse texto é tão direcionado a nós, porque quando ele foi escrito aproximadamente quase 2000 anos atrás, para a igreja de Laodiceia. Mas esse texto é para a igreja de Laodiceia profética, para a igreja de Laodiceia de hoje. De hoje. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se João estivesse aqui, ele diria: filhinhos, estamos vivendo o último segundo. O último segundo. Eis que estou à porta e bato. Essa é uma palavra de urgência, de emergência. Sabe a diferença de urgência e emergência? Eu vou explicar. Eu sei que eu posso até errar, e tem gente aqui para me corrigir, mas eu vou tentar. Urgência significa que pode ser daqui a pouco. Emergência é para já, é agora. Sim ou não? É agora. Ah, isso é urgente, pode ser daqui a pouco. Ah, é emergente, é agora. Essa palavra aqui é de emergência. Eis que estou à porta e bato. É a qualquer hora, a qualquer minuto. Sabe por quê? Eu vou abrir um parênteses aqui. Se você ler do capítulo 4 em diante, você não vai ouvir falar mais de igreja. Eu vou ler o capítulo 4 aqui. Ele começa assim, o capítulo 4: depois dessas coisas. Repita comigo: depois dessas coisas. Depois dessas coisas significa, depois que isso já passou, isso aqui já passou, depois dessas coisas, ou seja, isso já passou, depois disso.
Já virou a página. Depois dessas coisas, olhei, e eis uma porta aberta no céu. Aí aqui, daqui para frente, sabe o que o texto começa a se referir? Ele não se refere mais à igreja, não fala mais de igreja. Aqui, daqui para frente só fala dos santos. Tem santo aqui? Quem é santo aqui? Amém? Daqui para frente só fala dos santos. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou te dizendo que a dispensação da igreja passou. Nós estamos vivendo a última igreja profética. Deixa eu te repetir, nós estamos vivendo a última igreja profética, enquanto dispensação profética. Daqui para frente é santos, os santos, os santos. Aí sabe o que você vê? Santo sendo perseguido, santo sendo morto, santo sendo arrastado, santo virando comida de animal. Os santos, os santos, os santos. Isso é uma palavra motivacional. Isso é motivação pura. É para você sair daqui. Nossa, Jesus, e hoje eu sou crente de verdade. É só os santos, não se fala de mais nada. Eu te desafio a descobrir a igreja do capítulo 4 para frente. Não tem, é só santos. Sabe por que a igreja acabou? Não, a igreja verdadeira não. Mas esse período de igreja acabou, sabe por quê? Porque olha o que aconteceu na Bolívia, deu uma segurada. Quero vos dizer que já deu uma segurada na Bolívia. Aquela lei, eles voltaram atrás. Tá bom? Está inclusive na revistinha aí, vocês vão ter oportunidade de ler. Mas isso é temporário. Nós viveremos um tempo em que o evangelho será proibido de ser pregado. E sabe aonde você vai ouvir o evangelho? Só através da boca dos santos. Olhe para o lado aí, você vai ver através de quem você vai ouvir o evangelho. Não vai ter plataforma mais não, querido. Nós viveremos um tempo. Sabe por que não vai ter? Não vai ter para aqueles que querem viver um evangelho verdadeiro. Agora, quem quiser viver um evangelho mediúnico, tudo bem. Quem tiver aliançado com o papado, maravilha. Porque lá na Bolívia, a única igreja que permitiu ficar aberta era a igreja de Roma. Mais que uma. Será por quê? Será por quê? Porque ela está aliançada com o ecumenismo, está aliançada com a nova ordem mundial. Pastor, o senhor está sendo antiético. Não, querido, eu preciso te ensinar a verdade. Eu não posso ficar se pregando esse texto, um texto teológico, um texto doutrinário, te despertar sem colocar legenda. Eu preciso colocar a legenda e falar a verdade. E não é a minha verdade, é a verdade bíblica. Não é a minha verdade. Eis que estou à porta e bato. É uma mensagem de emergência. Se pois zeloso, arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, hoje é noite de você e tempo de você ouvir a voz do Espírito Santo. Eu orei aqui no início e falei: Senhor, abra os nossos ouvidos. Hoje é tempo de você abrir os ouvidos e ouvir a voz do Espírito. Ouça a voz do Espírito. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando e ministrando na vida de algumas pessoas. Ouça a voz do Espírito e abra a porta. Deixa o Espírito Santo entrar. Deixa Jesus entrar e promover as mudanças necessárias na tua vida. E abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Cear fala de intimidade. Cear fala de relacionamento. Só entra na tua casa e senta na tua mesa para cear quem você quer relacionamento, intimidade. Jesus, ele quer intimidade, ele quer relacionamento, proximidade contigo. Então abra a porta do teu coração, abra a porta da tua vida, abra a porta da tua casa e deixe ele entrar e cear contigo. E aí ele diz ao vencedor, no 21 ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei o direito de se sentar no meu trono, assim como, da mesma maneira. Sentar no trono fala de posição de rei, fala de status de rei. Deus tem um status de rei para a tua vida. Deus tem uma posição diferenciada para a tua vida. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Então agora,
se isso te agrada, não é medicina de grupo, é a Bíblia que está falando. Deus tem uma posição, um status de rei para a tua vida, mas há uma condição: ao que vencer. Não é para qualquer um, é para o que vencer. E aí você começa a meditar no que Jesus venceu. Começa agora a meditar no que Paulo venceu. Começa agora a meditar no que Pedro venceu. Hebreus 11 fala de pessoas que venceram. E Hebreus 11 cita, vamos ler Hebreus 11. Abre lá em Hebreus 11. Hebreus 11 fala da natureza da fé. E eu não vou ler o texto todo, vou começar a partir do verso 32. O verso 32 de Hebreus 11 fala assim: aqui há uma classe de vencedores. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para se referir a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefé, de Davi, Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram a promessa, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição, outros por sua vez passaram pela prova de escárnios, de açoites, sim, até algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos pelo fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. É uma classe de vencedores. Homem dos quais, é a Bíblia que está falando, homem dos quais o mundo não era digno. Querido, nenhum de nós estamos vivendo o que eles estão vivendo. Eu sei que algumas, o leão de vez em quando abre a boca, ele ruge, mas eu quero te dizer que você é irmão do verdadeiro leão, do leão da tribo de Judá. E se o falso leão abrir a boca e rugir, a palavra diz para que você ruja mais forte, ruja mais forte, ruja mais forte. Abre a tua boca e clame, determine, profetize. Alguns estão como se estivessem à beira da morte, mas é um sentimento espiritual. Eles estiveram literalmente. É um sentimento espiritual que vem. Parece que a gente vai morrer, que a gente não vai suportar, que a gente não vai aguentar a luta, que a dificuldade, a aflição é tão grande, a angústia ela é tão grande, eu não vou aguentar, eu não vou suportar. Esse é o sentimento que vem às vezes sobre nós. Mas é um sentimento, é uma batalha espiritual. E batalha espiritual se vence com armas espirituais, se vence com as armaduras, a armadura de Deus. Não adianta querermos vencer essa batalha espiritual com coisas materiais ou naturais. Eles viveram uma luta sim, espiritual e também física, real. Isso tudo, isso não é vã filosofia, isso não é história com E, é história com H, é verídico, é verdadeiro. É uma classe de vencedores e é esse perfil de pessoas que Deus tem chamado. Gente corajosa, gente valente, que assim como os nossos pais apostólicos não têm sua vida por preciosa, querem servir, querem se gastar no Evangelho, querem derramar na vida de outras pessoas. Deus vai te encher para quê? Para que Deus vai te encher? Para você se tornar um mórbido espiritual? Ah, eu estou cheio da presença de Deus. Para quê? Eu participei de uma igreja que
há 14 anos atrás, o líder chegava na frente e falava: irmãos, temos 40 mil reais na conta. 40 mil reais há tantos anos atrás, há 14 anos atrás, era 120 hoje. Temos 40 mil reais e não sabemos o que fazer com esse dinheiro. Então para que recebeu? Para quê? Se o motivo de ter recurso é para abençoar a outros, para quê? Para que você quer ser cheio? É para derramar na vida de outros, é para liberar a palavra profética na vida de outros, é para orar, é para interceder, é para ajudar, é para cuidar, é para caminhar junto, é para acompanhar, é para isso. É a classe de vencedores que vão se assentar no trono, é a classe de vencedores que terão status de rei. Quem está entendendo, diga amém. Para fechar, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Enquanto é ministrado um louvor, eu não sei se virão aqui ministrar ou se vai soltar lá um louvor. Eu quero que você comece a meditar nessa palavra. E se de alguma forma você identificou isso, se identificou com uma palavra e com a ministração, eu quero te convidar até aqui à frente. Hoje é o último dia dessa conferência, e não adianta a semana que vem você falar assim: poxa pastor, eu estava meditando e a ministração da semana passada, eu quero que você unja, quero que você profetize, libere uma palavra de bênção para a minha vida. Não é a semana que vem, é hoje. Você não tem o amanhã, você tem o dia de hoje, o dia que você tenha hoje, o momento que você tem agora. E eu quero te desafiar a sair do seu lugar e vir até aqui à frente, que eu quero orar, que eu quero ministrar na tua vida. E eu tenho uma certeza que Deus fará coisas tremendas. Deus fará coisas tremendas. É o que a minha fé diz. E você que está aí, comece a falar com o Senhor. Comece a falar com o Senhor. E ainda que você, porventura, não tenha se identificado com a igreja de Laodiceia, mas identifica que nós estamos vivendo esse tempo, querido, eu quero te dizer que isso também te afeta. Isso também te afeta, porque a nudez que está sendo exposta é da igreja, e isso te afeta. Eu quero te desafiar a clamar, eu quero te desafiar a orar e a falar: Senhor, levanta agora os teus valentes, levanta agora os teus remanescentes. Começa, Deus, a levantar, porque o que tem acontecido na igreja, no mundo também me afeta. O que tem acontecido no meu bairro me afeta. O que tem acontecido na minha cidade me afeta, porque eu sou igreja. Abra a tua boca, abra a tua boca, se coloque entre os valentes, entre os guerreiros de Deus desse tempo. Oh, aleluia. Oh Santo, oh Deus, vem, Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, eu levanto, Senhor, a minha voz a Ti. Nós rejeitamos, Senhor, essa dispensação profética da igreja de Laodiceia. Mesmo, Senhor, em meio a essa dispensação profética, que o Senhor sabia que ela viria, porque ela está debaixo do Teu controle, do Teu governo. Nós queremos, Senhor, enquanto igreja, nos levantar, Senhor, nesta noite, como remanescentes deste tempo, como valentes guerreiros, Senhor, desta última hora. Talvez não desta última hora, mas deste último minuto, quem sabe, Deus, desse último segundo. Nós queremos, Senhor, nos levantar. Levanta-nos, Senhor, levanta-nos, Senhor. Senhor, coloca de pé a Tua igreja. Nós rejeitamos, Senhor, toda vergonha. Nós rejeitamos, Senhor, toda nudez. Toda nudez nós rejeitamos agora.
Senhor, porque isso nos afeta. Nós rejeitamos porque isso nos afeta. Em nome de Jesus, caia por terra, seja repreendido. Nós rejeitamos toda vergonha, toda vergonha, toda vergonha, toda nudez. Nós rejeitamos porque a tua igreja ela é santa, a tua igreja ela é santa, a tua igreja ela é gloriosa. Oh! Aleluia. Oh, santo, santo, santo. Senhor, levanta no Senhor como os grandes homens da Bíblia, homens que não tinham sua vida por preciosa, mas que estavam dispostos, disponíveis, e eram também flexíveis, Pai. Senhor, levanta no Senhor com a mesma disponibilidade, com a mesma disponibilidade, com o mesmo vigor, com a mesma força, com a mesma fé, debaixo da mesma unção. Quantas coisas, Senhor, tem se levantado neste tempo para tentar, Senhor, nos esfriar, para nos esmurecer, para nos calar. Mas, Pai, nesta noite, nós clamamos e rogamos a Ti e te pedimos, Pai, Paizinho, sustenta-nos, que o Teu poder se aperfeiçoe em nossas fraquezas, que o Teu poder se aperfeiçoe em nossas fraquezas. Pai, nós Te louvamos, porque o Senhor não tem procurado, Senhor, pessoas capacitadas, pessoas fortes, mas o Senhor tem procurado verdadeiros adoradores, pessoas com o coração inclinado, pessoas disponíveis, pessoas que estão apaixonadas por Ti. Aleluia, aleluia. Quem aqui tem promessa de Deus, de verdade, recebeu uma promessa que Deus vai levantar e que Deus vai usar de forma muito especial, mas essa promessa ainda não se cumpriu? Eu quero te chamar para vir aqui à frente agora. Aleluia. Se você acredita que essa promessa vai se cumprir, se você tem convicção que foi Deus quem fez, sai do teu lugar, porque Deus continua ainda procurando verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, e que anseiam pela manifestação do Espírito Santo e da promessa de Deus. Fecha os teus olhos e comece a orar e comece a falar com o Senhor. Pai, eis-me aqui. Senhor, eu estou disponível. Há disponibilidade em mim e eu quero. E eu também, Senhor, sou uma pessoa flexível. E se você não é, fale: Deus, me ensina a ser flexível. Me ensina a ser flexível, a ser moldável. Aleluia. Abra a tua boca. Se você está sentindo, percebendo o Espírito Santo falar contigo, abre a tua boca e comece a falar com Ele. Porque eu creio que Deus vai levantar pessoas aqui neste lugar. Eu creio que Deus vai levantar pessoas aqui neste lugar. Primeiro, porque é o propósito de Deus. Segundo, porque há uma emergência. Há uma emergência, que Deus levante os seus filhos, levante os remanescentes aqui deste lugar. Há uma grande emergência. Há um chamado para que os remanescentes sejam levantados. Porque existem muitas vidas, muitas pessoas que ainda não tiveram um encontro, que ainda não foram tocadas, que ainda não foram alcançadas pela palavra. Há muitas pessoas nessa região, nesse lugar, que estão morrendo, que estão perecendo. Vidas vazias. E essas vidas vazias, elas precisam ser cheias da presença de Deus. E algumas vezes o inimigo tem lançado sentimentos, pensamentos, emoções, dizendo que vocês não podem, que vocês não conseguem, que não há capacidade, que não tem jeito, que não vai acontecer absolutamente nada. E ele tem mostrado um quadro caótico,
um quadro extremamente caótico, e Ele tem mostrado a fraqueza e a limitação de cada um de vocês. Mas eu quero dizer o seguinte: a palavra de Deus é: diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Se no dia da sua fraqueza você disser fraco sou, grande será a sua fraqueza. Mas no dia da sua fraqueza, se hoje é o dia da tua fraqueza, se essa semana tem sido a semana da tua fraqueza, se esse mês tem sido o mês da sua fraqueza, se esse ano tem sido o ano da tua fraqueza, a palavra é: diga o fraco, eu sou forte. Eu sou forte, eu sou forte. Aleluia, aleluia. Deus pegou um monte de pessoas fracas e pessoas limitadas, um monte de pessoas que não eram assim como eu e você, um monte de pessoas que não eram, que não tinham condições, cheias de defeitos, cheias de manias, não tinham diploma. Eles não tinham diploma, mas eles tinham uma coisa: eles tinham disponibilidade. Eles estavam disponíveis. Eles falaram para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu sei que tem gente mais qualificada, eu sei que tem pessoas com mais capacidade, eu sei que tem pessoas que aparentemente têm uma vida mais acertada, mais organizada do que a minha. Mas Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, cumpra em mim o teu propósito, cumpra em mim a tua vontade. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo está falando aqui, o Espírito Santo está ministrando aqui, o Espírito Santo está ministrando na vida de algumas pessoas, e eu quero liberar como palavra profética: algumas pessoas aqui não serão mais as mesmas. Algumas pessoas aqui não serão mais as mesmas. Elas não serão mais as mesmas, porque o Espírito Santo, Ele está trabalhando, Ele está trabalhando, Ele está soprando a sua pneuma, o seu sopro. Ele está soprando aqui o seu sopro, e as mudanças virão, a transformação virá, em nome de Jesus. Receba no teu espírito, receba no teu espírito. Aleluia. E a igreja continue orando, continue orando. Oh, continue orando, continue orando. Continua orando. Em tua presença, derrama a Shekinah. Sim, Deus, derrama. Derrama, Deus, na tua presença. Deus, cada vida aqui, eu quero, Senhor, te pedir: derrama, Deus, da tua presença. Derrama da tua presença. Vem, Espírito Santo, e derrama. Derrama, derrama, derrama. Derrama o teu óleo. Derrama o teu óleo, derrama. Derrama o teu sopro. Vem, Espírito Santo, e enche. 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 Oh! Enche, Espírito Santo, enche. 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 Vem, vem, Espírito Santo, vem. Na plenitude do teu Espírito, derrama, Shekinah. Derrama, Espírito Santo, derrama. Vai derramando, vai derramando, vai derramando. Oh, ramamanda cheia, bandaramanda cheia. Derrama, Espírito Santo, derrama. Enche, enche. Vai tocando. É hoje, Senhor, não é amanhã. Senhor, nós te clamamos, nós te rogamos, é hoje. Transforma hoje, toca hoje, fortalece hoje. Senhor, sonda o coração da tua filha. Vai sondando o coração da tua filha. Sonda, vai tirando aí toda limitação, toda dor, todo sentimento de incapacidade, todo sentimento de incapacidade, todo sentimento de dúvida, de medo. Todo medo, vai embora agora. Vai embora agora, todo medo. Em nome de Jesus. Derrama. Derrama, Shekinah, na plenitude do teu Espírito. Derrama, Shekinah. Derrama, Senhor.
Aleluia, aleluia. Eu profetizo que Deus vai usar cada um de vocês de forma muito especial, vai usar de forma poderosa, eloquentemente, para a glória do nome dele. E as transformações necessárias o Espírito Santo fará. O Espírito Santo fará. Creia somente, creia e receba, tome posse, receba aí no teu espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta a tua mão para o alto e aplauda ao Senhor bem forte. Dê um brado. Aleluia! Oh! Glória a Deus! Aleluia! Seja tremendamente abençoado, abençoada, em nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom. Nós estamos vivendo um novo tempo, uma nova atmosfera. E Deus fará coisas extraordinárias. Extraordinárias. Eu quero ver todas as pessoas aqui exercendo o seu dom, exercendo o seu chamado. Aqui é uma porta aberta para todo aquele que quiser exercer o seu chamado, exercitar o seu dom no Senhor. Se já estiver preparado, comece. Se não tiver, mas quiser, o Espírito Santo está aqui e Ele nos dará condições de sermos facilitadores para que você seja um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Abra sua Bíblia em 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso de número 23. 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23. Quem achou, diga achei. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu. Isto é o meu corpo, que é partido em favor de vocês. Fazei isso em memória de mim. Isto é o meu corpo, que é partido em favor de vocês. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice e disse: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos, Senhor, esses elementos a Ti. E neste momento, Senhor, este pão, ele representa o Teu corpo, que foi partido, que foi, Senhor, castigado, judiado na cruz do Calvário, por amor a cada um de nós. E nós apresentamos também, Senhor, este suco de uva, que representa agora o Teu sangue que foi derramado. A Tua última gota de sangue foi derramada. Esse sangue que nos lava, que nos redime, que nos justifica, nos santifica, de maneira tal que nos torna aceitáveis diante de Ti, e podemos chegarmos diante de Ti e falarmos: Abba, Pai, Pai querido. Aleluia. Você que foi batizado conforme o batismo de João, batismo para arrependimento, e que está com a sua vida alinhada diante de Deus, tome do pão e do cálice. Mas eu quero te pedir, se você sentir a necessidade de pedir perdão para alguém, de abrir o seu coração com Deus e liberar perdão para alguém, faça isso agora. Será ministrado um louvor e você tem a oportunidade de abrir o teu coração e falar assim: Senhor, me perdoa, eu pequei, eu falhei, mas eu vou mudar de rota, eu vou mudar de direção, e eu vou viver uma vida em santidade e de relacionamento e comunhão contigo. Abra aí a tua boca e comece a falar com o Senhor. Se você está magoado, chateado, não participe magoado ou chateado, mas abraça a pessoa com quem você está chateada e fala assim: me perdoa em nome de Jesus, eu quero liberar perdão para a tua vida, eu te amo. Aleluia.
Espero por ti. Espero por ti. Espero por ti. Sei que estás aqui. Espero por ti. Espero por ti. Nós pedimos perdão a ti. Espero por ti. Sei que estás aqui. Eis-me aqui em tua presença. Eis-me aqui em tua presença. Derrama tua Shekinah. Derrama tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença. Eis-me aqui em tua presença. Derrama tua Shekinah. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Fazei isso em memória de mim, em memória de Cristo. Aleluia. Derrama tua Shekinah na plenitude do teu Espírito. Aleluia. Derrama Oh, aleluia. Shekinah. Derrama Shekinah na plenitude do teu Espírito. Derrama Shekinah. Derrama Shekinah. Semelhantemente, também depois de ceiar, tomou o cálice. Este cálice é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Fazei isso em memória de mim, em memória de Cristo. Na plenitude do teu Espírito, derrama Shekinah. Derrama Shekinah na plenitude do teu Espírito. Glorifica o nome dele. Glorifica o nome dele. Derrama Diga graças a Deus. Graças a Deus. Bendito seja o teu nome. na plenitude Aleluia. do teu Espírito. Derrama Shekinah. Derrama Shekinah. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és santo. Tu és bendito. Aleluia. Oh Deus, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Aleluia. Levante as suas mãos e dê um melhor aplauso para Ele.